Do Fonitim, espia só essa história do Cabral Júnior com Iemanjá. Eu sou a Deloyal Jubará, especialista em fotografia de orixá, e esse é o quadro Mistérios de Axé. Quem manda a história pra gente é a Shirley, esposa do Cabral Júnior. Ele estava com a família em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, numa praia chamada Capricórnio. Adolescente, 13 anos, ele gostava muito de nadar, e aí ele começou a caminhar um pouco para mais distante da família, porque ele queria um espaço onde ele pudesse nadar sem ficar trombando nas pessoas. Aí ele encontrou esse lugar onde não tinha muita gente, as pessoas estavam mais espalhadas assim. Aí ele, com toda a confiança de quem sabe nadar, foi para o mar. Estava lá se refrescando, o mar estava ali com a sua movimentação normal. De repente o mar virou. Do nada, se formou uma onda muito grande e com uma lambida só arrastou ele para o fundo do mar. E ele se debatendo, engolindo muita água, gritava e ninguém ouvia, não tinha ninguém por perto. E aí aquela angústia, aquele desespero, e ele tentando de todas as formas, tentava voltar lá para a praia e cada vez mais fundo, a água levando ele para cada vez mais profundo. Aí de repente ele foi tomado por uma paz, por uma serenidade, e ele afundando, e ele conseguia, a impressão que ele tinha é que ele conseguia respirar embaixo d'água, que ele conseguia enxergar tudo ali no fundo do mar, e ele afundando, ele sentindo assim o corpo dele afundando, mas é como se ele não tivesse mais naquele desespero, naquela angústia. Aí passou assim, por uma fração de segundos pela cabeça dele: será que é assim que a gente se sente quando morre afogado? E aí ele tentando se localizar onde é que ele estava ali no fundo do mar. De repente, do nada, ele sente um puxão no cabelo dele. E aquilo ia puxando. De repente ele sentiu a cabeça dele para fora da água, assim. Ele puxou o ar, começou a tossir. E a água continuava batendo nele e aquela pessoa puxando ele pelo cabelo. Até que percebeu que a pessoa deu um tranco assim e enroscou ele numa pedra, e ele se abraçou nessa pedra. O mar continuava batendo e ele tentou limpar um pouco os olhos, o nariz, né, que estava todo cheio d'água. Ele olhou e ainda viu aquela mulher caminhando. Ela olhou para trás, sorriu para ele, ele olhou para ela, ela virou novamente o rosto e continuou caminhando. Aí mais uma onda bateu no rosto dele, ele secou novamente. A hora que ele olhou de novo, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e aquela mulher grávida não teria condições de fazer um Cooper. Aquela mulher com aquele barrigão, ela não ia sair correndo, gente. Ele olhava para a direita, para a esquerda, para frente, olhou para o mar, olhou para a areia. Gente, a mulher sumiu. Ninguém viu o que aconteceu, porque não tinha ninguém por perto. Aquilo ficou como uma memória de muita gratidão, mas um mistério. O que tinha acontecido naquele momento da vida dele? Que realmente tinha ocorrido ali? Quem era aquela mulher? Ele ficou adulto, conheceu a Shirley, se casaram e agora, recente, eles passaram a frequentar a Umbanda, um lugar chamado Tuca, Templo de Umbanda Cavaleiros de Aruanda. E foram uma vez para uma gira de marinheiros. Mal sabiam eles que ali uma grande revelação ia chegar. Eles estranharam que eles foram um dos primeiros a chegar e nada do marinheiro atendê-los. Ia atendendo todo mundo, passando todo mundo na frente, e eles lá. Quando estava já quase no final, que a maior parte das pessoas já haviam sido atendidas e liberadas, aí o marinheiro foi até o Cabral Júnior. Meu filho, você se lembra daquela experiência que você passou no mar lá de Caraguatatuba? O Cabral Júnior ficou estupefato. As pessoas ali não conheciam eles. Ninguém ali sabia daquilo que tinha ocorrido. Aliás, pouca gente sabia do que tinha acontecido quando ele tinha 13 anos de idade. Aí o marinheiro continuou.
O que aconteceu ali não foi só você sobreviver, você renasceu, você trouxe luz para aquele espírito que te salvou a pedido de Mãe Iemanjá, assim como ela também trouxe luz para você. O Cabral se arrepiava inteiro. Ele não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E aí o marinheiro falou que aquela mulher era um espírito que estava perdido ali na região, tinha muito tempo, sem rumo, sem saber para onde ir. E aquela experiência de salvar a vida do Cabral tinha feito com que as forças espirituais conseguissem auxiliá-la nesse processo de reconexão com o mundo espiritual, com o plano superior. E aquela barriga que ela carregava ali simbolizava esse renascimento do Cabral, que, de alguma forma, durante aquela experiência, chegou a uma experiência de quase morte. O Cabral chorava, abraçado àquele marinheiro, o corpo dele trêmulo. Ele reviu todo aquele momento numa fração de segundos. Era muita gratidão pela espiritualidade, era muita gratidão por Mãe Iemanjá, por aquele espírito e por aquela entidade daquele marinheiro que nesse momento revelava tudo para ele. A partir daquele momento, o Cabral foi instruído a sempre andar com uma conta de Iemanjá no pescoço. Ele se tornou devoto de Iemanjá, sempre com muita gratidão, com muito carinho por essa mãe generosa. Oh, doia Iemanjá, vida com saúde para o Cabral Júnior, para a Chile e para toda a família do Tuca, do Templo de Umbanda Cavaleiro de Aruanda, lá de São Paulo. E eu quero pedir nesse momento, Iemanjá, que a senhora lave os nossos oris com a melhor água que a senhora tiver e afaste do nosso ori toda essa tristeza, toda essa angústia, toda a depressão, para todo mundo que está sofrendo nesse momento, Mãe, que nesse momento se vê afundando na sua dor. Eu peço que a senhora nos banhe com seu mais doce manjar, para adoçar o nosso ocã, para adoçar o nosso ori, Mãe. Está fixado no meu canal um exemplo de reza para ori. Começa a rezar seu ori toda manhã, pedindo equilíbrio para o seu ori, pedindo paz para o seu ori, pedindo força. A primeira coisa é cuidar de ori, porque nenhum orixá pode te abençoar se seu ori não permitir. Cuida do seu ori, reza o seu ori. A oração altera o nosso cérebro. Oh, doia, minha mãe, oh, doia, eruia-me. Muita luz para todo mundo que está em sofrimento, que está se afogando na dor. Tenha fé, isso vai passar. Um grande abraço a Chile, que nos mandou essa linda história. Um grande abraço a você, Cabral Júnior. Parabéns por essa bênção. E me siga para mais dicas de terreiro. Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.